Então quem é o Barreto? Pai do Theo e do Gael. Esse é o primeiro ponto. Pai do Theo, Gael e Picanha, cachorrinho, né? Casado com a Bia. Esse é o segundo ponto. Aí depois eu posso trazer todas as outras coisas. Um ótimo consultor, hoje empresário aí com mais de 10 empresas no seu portfólio e detentor da metodologia Gestão Pragmática. Metodologia essa que ajuda empresas familiares a ter total controle de seus resultados, maximizar sua lucratividade e fazer você, empresário, ter melhor qualidade de vida. É isso que a gente procura. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao episódio de número 50 do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E não sei se vocês viram aí o GPP 050, que eu tentei, eu ia falar 50º, mas me fugiu essa palavra, eu falei o GPP de número 50. Cara, hoje fazem 50 lives, cara, já. Eu lembro que desde a época que eu sou mentorado por Joel J, ele falava para fazer live, eu não abria nem ferrando, cara, essa câmera aqui para bater um papo para seja lá quem for. Eu lembro que depois eu fui no curso do Ricardo Giordano e mandou abrir uma live no meio da semana e cara, na verdade eu pedi para participar de uma live de uma colega minha para dar uns dribbles ali e até o momento que eu queria participar mais do digital e voltei, caí aonde de novo nessa tal de live, precisava começar a falar e tô aqui agora falando para vocês novamente e vamos embora, já estamos no número 50, cara. É um número expressivo para quem não queria fazer alguma coisa. É um número diferente. E aí o meu produtor é um nome bonito, né? Na verdade, o meu sócio, que também é meu sobrinho, né? Produtor é um nome bonito. Ele falou, Barretão, vamos falar um pouco de você. Então, o episódio de hoje é quem é Rafael Barreto. Vou te falar que para mim é meio narcisista, isso também é um desafio, porque não sei o porquê, não sei se estou certo, se estou errado, mas eu não sou muito de quem ficar falando de mim. Uma vez eu assisti uma palestra no Sebrae, onde a moça ela fez a jornada de herói com a sua vida e eu não sei, eu simplesmente não gostei, porque não achei bacana, não queria saber da vida dela, queria aprender. Então eu tenho um pouquinho de resquícios disso daí, mas eu preciso falar quem é Rafa Barreto se eu quero que as pessoas participem da metodologia de gestão pragmática. Então bora lá, vamos conversar, eu vou explicar quem é esse cara que vos fala. Eu sou santista, nascido e criado aqui, nasci dia 7 de agosto de 1979 e uma família de... Meu pai é Arnaldo Barreto, minha mãe Maria Florizandi, meu pai santista também, minha mãe nordestina do Ceará. Se eu não me engano, lá no Ceará tinha uma cidadezinha, um bairro chamado Cascavel, alguma coisa assim. E ela veio pra cá com 11 anos, por aí. Minha mãe acho que parou na 4ª série de ensino, meu pai acho que parou na 8ª série de ensino. E eles tiveram 4 filhos, Ricardo, Reinaldo, Regina e Rafael. Eu sou o caçula dessa parada toda aí. Meu irmão com 12 anos de diferença de mim, o segundo com 9, minha irmã com 6 e depois eu vim. Esse é o time aí. E aí brinquei, tive uma família classe média sem problema algum, deu tudo certo, graças a Deus. Eu acho que a minha primeira dificuldade que eu encontrei na minha vida foi na 7ª série. 6ª ou 7ª série. Porque eu saí de uma escola, eu estudava numa escola chamada Coração de Maria e fui para o Lusíadas. E no Lusíadas eu passei 2 anos tendo bullying. Na época o nome não era bullying, na época o nome era só sacanagem mesmo.
mas isso mexeu muito com a minha autoestima. Eu lembro que eu não tinha quase amigos, eu tinha que tomar cuidado na rua para não ser avacalhado. Foi um momento bem complexo para mim, que eu levei esses traumas até muito distante, tá? Eu fiz terapia, eu fiz hipnose, eu trabalhei bastante por causa desses traumas que aconteceram na 7ª e 8ª série, onde eu fui muito zoado pelos meus coleguinhas. Então, isso me atrapalhou bastante. Na 7ª série, meu pai me avisou que o dinheiro estava diminuindo e ele ia ter que me tirar de escola particular e me levar para a escola do estado. E na 8ª série eu estava no Ablas Filho, na escola do estado. Meu pensamento? Cara, se na escola particular eu já era zoado, na escola do estado eu vou morrer. Caixão e vela preta. E aí eu percebi uma coisa muito importante nessa época, eu não sabia que o nome era esse, mas eu percebi que na 8ª série eu não tinha mentores. Eu não tinha pessoas mais velhas para me orientar. O meu pai é uma pessoa maravilhosa, já não está mais aí com a gente, mas ele não era aquele cara que sentava comigo e falava: filho, segue esse caminho aqui. Minha mãe, ela também não fazia isso. Eu lembro até quando eu ficava triste por causa de uma namoradinha ou outra, ela falava: ih, para com essa palhaçada, daqui a pouco aparece uma outra namoradinha. Eles nunca foram pessoas que sentaram comigo e me orientaram. Meus irmãos, muito pouco. Uma vez, eles fazem isso agora, mais velhos do que na época que eu era criança. Então eu percebi isso me fez muita falta. Essa é uma das lições de hoje, né? E aí você pode usar duas, inclusive. Uma, tenha mentores na sua vida, tenha pessoas com mais experiência com você para te ensinar coisas. Se você não está achando esses caras, vai atrás. E segundo, faça essa corrente do bem. Seja o mentor de algumas pessoas. Então hoje eu tenho muito cuidado com bastante gente, como empreendedores, alguns colaboradores, algumas pessoas que me seguem e inclusive alguns sobrinhos, né? Eu tenho 2 sobrinhos que estão muito próximos hoje, o qual eu estou sempre disposto a ajudar em tudo que eles precisarem. Não que nos outros eu também não esteja, mas esses me procuram, esses me acessam. Então tá aí 2 lições. Tenha mentores e seja mentor de alguém, porque isso ajuda pra cacete. Na época foi um problema pra mim. O que eu fiz quando eu entrei no Colégio do Estado? Eu falei: meu irmão, ninguém me conhece no Colégio do Estado, então eu tenho que fazer uma coisa diferente. No colégio particular eu era um bunda mole, no Colégio do Estado eu vou chegar metendo louco. E lá, um moleque folgado pra cacete, santista, veio mexer comigo e eu, no primeiro, segundo dia, eu derrubei a carteira e dei uma peitada nele. O nome dele é Bruno, até hoje é meu amigo, empresário aqui da cidade de Santos. E rolou aquela treta, aquela confusão, os caras falaram: pô, meu irmão, esse cara é meio esquisitão aí, melhor não mexer com ele. E aí eu resolvi o meu problema. Na 8ª série, no Colégio do Estado, eu fui respeitado pra caramba e foi muito legal. Eu percebi ali que eu conseguia solucionar os meus problemas. Então olha outra lição bacana, cara. Eu ali, um garoto na 8ª série, falando: meu irmão, tem coisa que eu posso resolver. Eu não preciso aceitar isso acontecendo na vida. E aí, beleza. Aí acontecendo isso daí, nessa inteirinha eu tava lá tudo pimpom, minha mãe inventou moda, apareceu lá no jornal que ia ter vaga para o Senai. O Senai aqui da Baixada Santista, como alguns outros, ele tem aula de manhã e de tarde. Eu fui fazer eletrônica. E aí eu fui estudar eletrônica de manhã e de tarde e falei: bom, beleza, né? Eu volto pro ensino médio assim que acabar o Senai, depois de 2 anos. Minha mãe falou: não, senhor, você vai fazer ensino médio à noite. E aí eu estudei no Senai de manhã e de tarde e ensino médio à noite. Foi eu e mais uns 4 amigos meus fazer essa prova pro Senai e só eu passei. Só eu passei e fui pro Senai, foi bacana, comecei a estudar e fazer o ensino médio à noite. Então olha só, eu fui pro estado na 8ª série, funcionou bem, depois eu fui pro estado no período noturno. E, puta, levei de boa demais. Eu lembro que no primeiro dia de aula tinha um rapaz com uma Bíblia. Eu falei: poxa, o evangelho cristão, não, ele tá rasgando as folhas da Bíblia para fazer ali um
uma maconha, né? Para fumar sua maconha com as folhas da Bíblia. Eu falei, meu irmão, onde eu tô? E no final, cara, todas as pessoas têm as suas dificuldades, algumas pessoas mais esquisitas que as outras, mas no final eu consegui me dar bem com todas elas, inclusive na escola do estado à noite. Isso daí eu já tinha 13, 14, 15, 16 anos, por aí. Eu agradeço a minha mãe muito por isso, por me jogar no Senai, porque como eu entrava no Senai 7 da manhã, saía 4 da tarde, e aí depois eu ia para o ensino médio, isso desde os 13, 14 anos, minha mãe, não sei se fez de propósito ou sem querer, ela fez algo que os esportistas fazem. Uma criança, às vezes, que é um esportista, ela começa, sei lá, 8 horas da manhã, né, com 8 anos de idade, nadando, e até hoje ela continua fazendo atividade física. Para ela é uma coisa totalmente normal. Eu, desde os meus 13, 14 anos, acordo 6 horas da manhã e paro de estudar, trabalhar 10, 11 horas da noite. Isso me trouxe uma bagagem, isso me trouxe força. Hoje eu consigo trabalhar sem sentir 12, 14 horas por dia. Então, isso me trouxe um ganho muito grande de produtividade. Tanto que isso me acompanhou ao longo dos anos. Agora deu uma diminuída por causa dos 2 moleques, né, dos meus filhos, mas esse ganho de produtividade me ajudou bastante. E aí, beleza. Aí, tô ali, terminando o Senai, tô fazendo ensino médio à noite, vou descansar um pouquinho. Aqui em Santos tem uma coisa chamada Carna Santos, só os velhinhos vão lembrar. Carna Santos. Mas o Carna Santos caiu no dia do vestibular de uma faculdade chamada Unimes. Eu queria carona, fui fazer o vestibular apenas para não perder a carona. Adivinha? Passei na porra do vestibular. E aí meu pai me obrigou a fazer faculdade. Olha só, eu falei, não pai, vou ficar de boa, vou descansar. Ele falou, você vai fazer a faculdade, e ganhei um presentaço do meu pai. Eu vou pagar. Meu pai pagou toda a minha faculdade. Eu falei, cara, que legal. Ainda não queria fazer faculdade. No Senai eu percebi que eu era muito bom com pessoas, então eu queria estudar publicidade e propaganda. Na verdade eu queria estudar relações públicas. E relações públicas estava difícil, eu acho que nem tinha em Santos ainda. Se tivesse era só no Santos. Até que um irmão meu, Ricardo, falou, por que você não vai fazer administração? Aí eu usei aquela frasezinha clichê, porque administração é para quem não sabe o que é fazer. Ele falou, exato. Para pensar, administração você pode administrar qualquer empresa. E aí eu falei, puta, legal, é por aí. Valeu, Felipão, ótimo dia. E eu falei, então, por aí. Mas mesmo assim, eu não quero fazer faculdade. E sexta-feira, esse meu irmão Ricardo me levou para um bar de faculdade. Lembra desse bar, tá? A gente vai falar mais desse bar. E eu lá, tomando uma cerveja, sexta-feira, um monte de gente se divertindo, um monte de menina. Eu falei, cara, tô gostando disso aqui. E meu irmão falou, entra na faculdade que você vai ter toda sexta. Um cara bom de convencimento, eu entrei e só eu tomando um pouquinho eu percebi que eu passei no vestibular também meio que, né, sem até querer. Eu passei no Senai, eu passei no vestibular, comecei a perceber que eu era bom em exames. Nossa, como você é inteligente? Não! São vários tipos de inteligência. Você também é inteligente, seja lá quem você seja. Mas cada um tem a sua inteligência. Eu tenho uma inteligência analítica muito boa para a solução de problemas. Então, no exame, numa prova, na maioria das vezes, se eu me exercitar, eu vou muito bem. Então, bacana. Então, olha só. Agora, a gente também está na faculdade, né? Então, estamos lá, tudo. Entrei na faculdade e o primeiro e segundo ano eu avacalhei. Não fiz mais nada a não ser avacalhar. Eu não estudava, eu bagunçava, eu bebia. Eu era o aluno babaca. Não tem outro nome. Eu era o aluno babacão. No terceiro ano eu comecei a pensar em melhorar. Aí veio uma outra lição. A bagunça, ela me atrasou dos resultados. Eu, por muito tempo, não me preocupei em me melhorar, em produzir, em ganhar dinheiro, em guardar dinheiro. Eu só pensava em bagunça, festa, animação, diversão, e tudo isso atrasou alguns anos os meus resultados. Tenho certeza que se eu tivesse começado antes,
eu teria melhores resultados do que eu tenho hoje. A bagunça é uma coisa que ela toma muito o teu tempo, né? Não adianta, né? Mas foi isso, até o terceiro ano foi só bagunça. Trabalhei com meu irmão na brilhante distribuidora de água mineral e a gente não estava maduro o suficiente. A gente mandou muito mal, a gente quebrou a empresa, eu era funcionário, tratamos mal um ao outro. Foi aí que eu percebi que empresa familiar, quando não é bem trabalhada, ela é horrível. Na gestão, ela é horrível na lucratividade, ela é horrível no respeito. Então aí a gente percebeu o perigo de uma empresa familiar não muito bem trabalhada. Aí, desempregado, falei, cara, tem que virar essa chave. Terceiro ano, eu virei a chave e queria ser alguém. Comecei a estudar. Eu mudei, parecia um outro aluno. Um puta babaca, de uma hora ou de outra, um cara queria estudar, um nerdzinho. E aí eu gostei desse negócio de estudar. Comecei a gostar de ler livro. Lá encontrei um professor, o professor Marcelo, esqueci o sobrenome, mas se lembrasse eu nem ia falar. E ele foi um cara mala, um professor do FDP, pentelho, me tratou mal. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu tive um mentor. Um mentor meio esquisito, não precisava ter sido feito daquela forma, mas foi um cara que me ajudou a cair na real. E aí no terceiro ano apareceu um estágio numa empresa chamada Air Express International. Lembro, já estava na faculdade, terceiro ano, e eu fazia uns bicos trabalhando como entregador de água mineral. Eu lembro que eu ganhava cerca de R$600 por mês para entregar água mineral. Isso foi em 1999. Eu entregando água mineral lá, ganhando R$600, apareceu esse estágio. Quem arrumou esse estágio para mim na época era Luiz Silveira, grande amigo meu até hoje, na Air Express International. E eu fui para lá e ele falou, olha, deixa eu te explicar uma coisa, se você quiser vir aqui, entra, estuda, aprende, mas eu não tenho condições de pagar R$1, nem mesmo o vale transporte. E aí eu comecei a trabalhar na Air Express International sem ganhar R$1. Eu pagava meu vale transporte com a ajuda dos meus pais, eu juntava sem mentira nenhuma, e não porque faltava dinheiro, tá? Não era pobre, nada disso, mas é que eu não queria atrapalhar muito meus pais, e eu juntava R$1, R$2. Quem é dessa época vai se lembrar, existia uma lanchonete nas lojas americanas, onde vendia lá um sanduíche que era pão, carne e queijo por R$1,50, e era aquilo que eu almoçava quando eu não filava o almoço de alguns amigos. Cara, eu trabalhei durante uns 4, 6 meses sem ganhar R$1, e eu aprendi uma coisa muito legal, uma outra lição. Eu aprendi que se eu mostrasse meu trabalho antes da recompensa, eu me tornaria ainda mais valioso. Lembra disso, porque você vai perceber na minha trajetória que eu fiz isso várias vezes. Legal. Quando deu aí 4, 6 meses eu trabalhando na DHL, apareceu uma moça, não lembro o nome dela agora, mas ela era CEO da Air Express na época. Ela olhou, perguntou quem é você, eu expliquei. Eu estava cobrindo férias de um rapaz. Quando ela descobriu que eu não tinha carteira assinada, isso em 1999, ela chamou o Luiz Silveira e falou, demite esse maluco agora, você tá louco? Não é nem demite, manda ele embora, esse cara não pode estar aqui. E aquela puta confusão, me chamaram e falaram assim, Barreto, você vai precisar ir embora, você não pode ficar aqui com a gente. Eu comecei a chorar e comecei a recolher minhas coisas, bati na porta do Luiz Silveira e falei, beleza, quem é que vai fazer o trabalho do Júnior que tá de férias? Sou eu que tô fazendo. Não tinha ninguém para fazer. Eu tinha assumido toda a boca. Eles ligaram para ela e falaram, a gente tem um problema porque ele tá fazendo o trabalho de um cara que tava aqui e tá de férias. Ela falou, então, pelo amor de Deus, registra esse moleque e paga pra ele. Então, de demitido, eu saía promovido em questão de segundos e aí comecei a receber meu salarinho na DHL. Nesse inteirinho, logo depois de registrado, cara, eu dei um prejuízo pra DHL de $1 milhão. Eu errei o pagamento de um embarque da Caterpillar. Caterpillar são aqueles tratores gigantescos e eu errei um zerinho só.
Eu dei um prejuízo de $1 milhão. Lógico que não foi prejuízo, depois as empresas se acertaram, mas eu fiz uma zona, eu fiz uma confusão. E mesmo assim me perdoaram. Eu fiquei de 12 a 13 anos na AEI, Air Express International, que foi comprada pela Danzas, virou Danzas AEI, que foi comprada pela DHL e hoje se chama DHL, né, que vocês conhecem. Eu fiquei lá por 12 anos. Nesse inteirinho, já formado na faculdade, todo pimpão, vou fazer um MBA. Fiz faculdade de administração com ênfase em logística, agora vou fazer um MBA de comércio exterior. Uma grande amiga minha, Jaqueline, falou, vamos fazer marketing? Eu falei, pô, marketing, né? Nada a ver com o meu currículo. Eles são muito valiosos. Abra o leque do seu currículo, porque senão ia chover muito no molhado. Logística, comércio exterior, marketing nacional, fui para marketing totalmente diferente e meu currículo cresceu bastante com esse MBA em marketing. Esse MBA em marketing da FGV, caro pra cacete, aí fui eu quem pagou, mas me ajudou muito. Eu lembro que eu perguntei para 6 pessoas, deixa eu vir com a mão aqui, que senão não vai dar 6. Eu lembro que eu perguntei para 6 pessoas se eu deveria dar entrada no apartamento ou fazer o MBA. Eu lembro até hoje, 3 falaram para eu pensar no meu apartamento e 3 falaram para eu fazer o MBA. E aí eu perguntando para uma dessas pessoas, eu falei, cara, perguntei para 6 pessoas e empatou, o que eu faço? Ele falou, separa quem são as 3 que falaram para tu estudar e quem são as 3 pessoas que falaram para você pensar no apartamento. E aí, você vê. E foi fantástico. As 3 pessoas às quais eu falaram para eu estudar, eram 3 pessoas de sucesso no mercado. E as 3 pessoas que falaram para eu pensar no meu apartamento não tinham sucesso. O que eu fiz? Quem eu queria modelar foi para isso. E aí comecei a estudar meu FGV. Estudar meu MBA na FGV. Teve um jogo de negócios lá, eu comecei a estudar mais sério. Teve um jogo de negócios lá e eu peguei em primeiro lugar do jogo de negócios. Eu acho que o menino mais sem expressão da turma. Tinha gerente de negócios, tinha um monte de cara bom lá e eu era um funcionário da DHL. E no final, eu acho que pelo meu empenho, eu peguei em primeiro lugar. Eu lembro também que meu TCC foi fantástico, tirou nota 10 e foi muito bom. Parece bobagem, galera, mas eu aprendi que com o empenho o jogo é outro. Para mim foi muito importante essa época de eu me empenhar e vencer tanto no jogo de negócios como tirar nota 10 no TCC, com pessoas muito mais expressivas profissionalmente do que eu. Tinha empreendedoras lá fantásticas até hoje, né? Eu encontro as donas da Miruane. Era uma coisa muito legal e mesmo assim eu naquela época foi muito importante para mim. Cara, com o MBA, eu baixo no braço, tudo, a DHL me deu a oportunidade de trabalhar em São Paulo. Eu saí da DHL em 2011 como coordenador de qualidade nacional. Eu entrei como estagiário sem registro e me tornei coordenador de qualidade nacional. Eu sou apaixonado por essa empresa chamada DHL. E tenho muito a agradecer lá. Mas ainda não contente, comecei a estudar. Quando eu terminei MBA em Marketing, eu fui até a faculdade que eu trabalhei, que é o que eu estudei, chamada Unimes. Fui lá pro diretor, Hélio Alite, que na época foi meu professor. Falei, Hélio, como é que faz para dar aula em faculdade? Ele falou, você tem que fazer um mestrado. Eu falei, puta, mestrado eu não tenho. Cara, eu posso ficar aqui com vocês? Eu faço o café da sala dos professores, eu ajudo vocês aqui. E o Hélio foi um cara muito legal, ele falou, vou fazer melhor. Você vai acompanhar um cara bacana chamado Alberto Claro. E o Alberto Claro também foi um mentor para mim, me ajudou bastante. Um mentor meio louco, um mentor bem doido, um mentor que me deixava de cabelo em pé, sim, mas me ajudou pra caramba. E a gente ficou trabalhando 2 anos juntos. Novamente eu trabalhando de graça durante 2 anos sem ganhar R$1. E já tava isso aí em 2000 em Guaraná com rolha, alguma coisa assim. E na época existiam os direitos trabalhistas, mas era uma coisa mais... Cara, eu passei várias madrugadas trabalhando pela DHL sem ganhar R$1. Várias madrugadas. De chegar às 8 horas da manhã e sair às 17 do dia seguinte. E tá tudo bem, vamos embora, né? Na época funcionava muito assim.
Mas eu trabalhei 2 anos sem ganhar R$1. Mas valeu a pena, por quê? Porque eu me tornei professor. Eu lembro que teve uma época que o Alberto Claro nem ia mais para a faculdade. Eu dava aula e ele recebia. Ele só me orientava: Barreto, dá essa aula aqui, vou te mandar o material. Até um dia que eu cheguei para ele e falei: pô, Alberto, precisava da tua ajuda aí, tô precisando de uma força. Ele falou: fica tranquilo, menina, tua hora vai chegar. Um dia ele chegou na faculdade, bateu na porta, encontrou ela e falou: ó, todas as minhas aulas a partir de hoje é do menino, pode passar para ele. E eu, com meus 22 anos, tinha cadeira de marketing da Unimes. Comecei a trabalhar, comecei a estudar. O mestrado é uma coisa difícil. Por que o mestrado é uma coisa difícil? Não por causa do valor, também, eram R$1.500 na época. Eu fui fazer em 2008, mas o problema é que é horário de expediente. Como é que você vai estudar em horário de expediente? Você precisa ter bastante acesso a isso, né, para poder sair do trabalho. E o DHL me permitiu, uma vez por semana, não estar trabalhando, era de quinta-feira. Aí eu entrei no mestrado. Tinha um teste chamado ANPAD para você entrar no mestrado. E é um teste bem bacana, com estatística e tudo. Eu fiz esse teste e fiquei acima de 96% das pessoas que fizeram esse teste no país. Cara, que inteligente, né? Não, de novo, bom em exames. Eu estudei pra caramba pra isso. E esse teste me ajudou bastante, porque no segundo mês eu consegui a bolsa. A bolsa era da... Eu não lembro agora a bolsa, acho que a bolsa era do NPE. Não lembro. Mas aí eu não paguei meu mestrado, eu só paguei o primeiro mês de R$1.500 e não paguei mais mês nenhum. Cara, foi fantástico pra mim ter um mestrado totalmente gratuito. E aí eu coloquei fazer um mestrado sério, né? Porque tinha uma molecada que fazia um mestrado zoado, doutores inclusive, uma porrada de doutor não trabalhando, zoado no trabalho. Eu fui atrás dos que estavam fazendo um trabalhinho um pouquinho mais sério. Em 2 anos eu montei o meu, eu me tornei mestre. Opa, agora eu posso dar aula bem tranquilo. E vamos nessa pegada, tentando desenvolver uma coisa muito legal. Lembra do bar que meu irmão me levou? Apareceu um dia lá, aluga-se. E a gente montou um bar. Eu, meu irmão Reinaldo e meu irmão Ricardo. Adivinha o nome do bar? Vocês já sabem. Barretos! Foi o bar. O nome é horrível. Só que lembra que eu trabalhei com meu irmão numa distribuidora de água mineral e a gente não estava maduro o suficiente? A gente teve muita confusão, a gente fez uma gestão totalmente ruim. Pois bem, no bar já foi diferente. No bar foi diferente o quê? A gente continua imaturo pra cacete, só que a gente trouxe meu irmão Reinaldo tão imaturo quanto a gente e piorou ainda. Adivinha? Quebramos o bar também. Conseguimos vender, mas isso me acarretou um monte de coisa. Síndrome do pânico, eu fiquei mal, foi complicado pra caramba essa época. Eu precisei de terapia, eu precisei tomar remédio tarja vermelha, tarja preta, e eu já passei por pânico 2 vezes, galera. Eu sei o que é essa desgraça. Até o momento que, em 2011, eu fui demitido da DHL. Não tenho nem ideia por que tenho. Fui demitido por corte de custos. A empresa estava passando uma dificuldade, precisou cortar custos, meu salário era um pouco mais alto e me demitiram. Quando eu contei isso pro meu pai, eu falei: pô, pai, teve um corte de custo lá, né? Acontece. Ele falou: pô, legal. Quantas pessoas tem na DHL? Não, ele me perguntou: quantas pessoas foram demitidas? Eu falei: puta, foram 8, acho, pai. Boa galera, né? Ele falou: depende. Quantas pessoas tem na DHL? 900. Ele falou: porra, tu tava entre os 8 que foram cortados, tu não podia estar entre os 892. Então ali eu percebi que na verdade não foi uma redução de custo, foi que eu não estava entregando aquilo que era esperado. Essa é uma grande lição, é algo que a gente tem que entender, né? Você precisa não estar dentro do código de custo. Se você é valioso, você é um investimento, você não é um custo, você não é uma despesa. E aí fui demitido da DHL, trabalhei alguns meses no Senac, e aí um dos meus presentes da vida foi conseguir entrar no Sebrae.
entrei no Sebrae, me tornei consultor do Sebrae. Cara, sem mentira nenhuma, isso foi em 2011. Eu entrei acho que 2 de dezembro de 2011 no Sebrae. Se eu te falar que eu não conhecia a palavra empreendedorismo antes disso, você acredita? Eu juro pra vocês que eu não sabia. Eu peguei lá um folhetinho, li lá empreendedorismo, fui pesquisar e começar a entender isso. Eu fui muito doutrinado na minha vida para trabalhar para alguém e não para ter meu negócio. É aquilo que eu falei, faltaram mentores para mim, faltou também correria da minha parte, mas isso aconteceu. E simplesmente não funcionou, não foi assim que as coisas aconteceram. Eu cheguei a aprender empreendedorismo por causa do Sebrae. Bom, vamos lá, consultoria, coisa começou a pegar, eu animado com as faculdades à noite, a coisa funcionando, fui fazer um doutorado na Uninove e fui reprovado no último teste para entrar no doutorado. Fiquei mal, mas graças a Deus hoje eu fico muito feliz por não ter passado, porque eram 4 anos de doutorado que eu mexia muito comigo. Desci aí trabalhando no Sebrae, me dedicando demais no Sebrae, mas demais. Eu lembro que teve 8 provas, lembra que eu era bom em prova? O Sebrae fez 8 provas para todos os colaboradores do Sebrae, onde você tinha que tirar, você consultor, você tinha que tirar mais acima de 8 na tua especialidade, a minha na época era qualidade, e acima de 5 em todas as outras, finanças, marketing e assim ia, eram 8. E eu tirei acima de 8 em todas as especialidades. Isso me deu notoriedade dentro do Sebrae. E quando abri o processo seletivo para gerente, eu peguei em primeiro lugar, junto com o meu amigo Gilson. Eu falo primeiro lugar porque nós dois somos os 2 primeiros a serem chamados, tá? E aí eu me tornei gerente do Sebrae. Esse dia do gerente do Sebrae foi muito louco, porque eu estava rodando as empresas, né? Rodando os Sebraes aí para conhecer. Então eu fiz um trabalho no Sebrae, eu era do Sebrae Santos, eu fiz um trabalho no Sebrae Mogi das Cruzes, aí estava no Sebrae Barretos, quando eu recebi uma ligação e falou: parabéns, você é o novo gerente de Itapeva, vá para lá agora, pega teu carro e pode ir embora. E eu fui para Itapeva, que é 5 horas de distância de Santos. Na época, tinha 80 mil habitantes na cidade. Aqui em Santos a gente tem 500 mil de habitantes. E no primeiro dia eu falei, eu acho que eu não encaixei bem. E fui embora para gerente de Itapeva. Eu percebi que eu me meti numa enrascada que eu mesmo criei. Muita gente falava: Barreto, pensa bem, você é consultor, você manda bem aqui no Sebrae, você mora perto de casa, é 5 minutos da tua casa, 15 minutos da tua casa. E eu tava morando agora em Itapeva, 5 horas de distância da minha cidade. E não me adequei. A minha esposa ficou em Santos, a gente começou a ter piora na qualidade de vida, a gente começou a se sentir muito mal e não funcionou. De novo tomando remédio, de novo não dormindo, triste. Eu tinha um salário relativamente interessante para a época, mas eu vivia num kitnet do lado do escritório, onde eu não tinha nem TV, então eu não curtia a qualidade que eu precisava curtir da minha vida. E aí eu tomei a decisão de pedir demissão da gerência do Sebrae. Cara, isso foi em novembro de 2017 e aquela lei do novo acordo trabalhista tinha acabado de sair. Foi o que eu pedi para o meu diretor. Eu lembro que eu entreguei todas as metas dia 30 de novembro para ele. Eu marquei uma reunião com ele. Entreguei todas as metas dia 30 de novembro, o diretor, até hoje é ele, o Ivan ele é meio pragmático, ele veio para mim e falou: pô, legal, tu tinha que ter entregado até 31 de dezembro, tu entregou até 30 de novembro, o que você quer, parabéns? Quer palmas? E eu já estava preparado, eu falei: não, eu quero minha demissão, me ajuda?
ele aceitou fazer o acordo trabalhista comigo, e aí eu volto para Santos para lecionar e falar, cara, é isso, a minha vida vai ser isso, eu vou lecionar à noite, eu vou fazer um trabalho de manhã e de tarde, e beleza. Até que um amigo meu, Albano, da Albano Vírus, soube que eu estava assim e falou, mas tu não quer me ajudar aqui na empresa? Vem fazer uma espécie de consultoria. Eu fui, comecei a trabalhar para ele 2 vezes por mês e a gente começou a entregar um resultado do outro. Falei, cara, tá aí. E aí abri minha consultoria, que na época se chamava Vamos Que Vamos. Vocês já perceberam que eu não sou muito bom com nomes, né? Vamos Que Vamos, Barretos, os nomes são meio ruins mesmo. Mas Vamos Que Vamos foi um canal no YouTube que eu fiz em 2016 falando sobre ensino universitário. Eu precisava ter uma empresa, eu coloquei como Vamos Que Vamos, que hoje se chama Essencial Gestão Empresarial. Aí a consultoria começou a funcionar e graças a Deus eu comecei a receber o triplo que eu recebia como gerente do Sebrae. Com qualidade de vida, trabalhando muito próximo de casa. Só pra vocês terem noção, tá? Esse escritório que eu tenho aqui é meu home office. Na época era bem capenguinha, hoje ainda não tá uma nave espacial, mas tá bem melhor do que antes. E eu comecei a ter muito mais qualidade de vida, as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a funcionar e novos resultados você tem, porém novos problemas. Tô lá todo pimpão, trabalhando agora já com bastante empresa. Eu lembro que um dos meus primeiros clientes, que foi o Hortifruti Tupi, que hoje nem existe mais, agora é a Pastelaria Tupi, os assados Tupi. E em breve vou falar mais um aqui, que eu não vou falar agora. Tava passando problemas o Hortifruti na época, eles me chamaram e falaram, Barreto, você consegue resolver o nosso problema? Eu falei, claro que sim, vamos fechar? Vamos. Eu falei, posso ir no banheiro? Eu fechei a porta, sentei no banheiro e falei, cara, acabei de falar que eu vou resolver o problema dos meninos. Os meninos estão com problemas sérios, cara. Quem sou eu na fila do pão pra resolver isso, cara? Mas me empenhei. E resolvemos, velho. E resolvemos. Mas demorou tempo. Demorou cerca de 4 anos pra gente resolver esse pepino. E foi uma das principais consultorias onde eu mais aprendi. Legal. Hoje eu sei o que eu sei fazer. Hoje eu sei o valor da metodologia de gestão pragmática, que tem aí 10 anos de alinhamento, de execução com o Sebrae, etc e tal. E aí, tudo bem, agora tudo resolvido? Não. Minha esposa bate na minha porta e fala, tá na hora da gente engravidar. E aí a gente viu que a gente tinha dificuldade em engravidar. Nossa primeira tentativa, a primeira vez que minha esposa engravidou, em 3 meses a gente perdeu o bebê. A gente descobriu que é uma coisa mais comum do que a gente imagina, né? Bastante gente perde o bebê na gestação, mas não é algo que a gente quer. E o problema é que a gente ouviu o coraçãozinho dele, que eu carinhosamente chamo de Jorginho. É isso. E aí doeu, machucou, foi complicado, mas outra lição, se você pede muito para Deus, Deus vai te mandar. Eu não sei se é teu Deus, se é o universo, mas se você pede muito, pode ser também aquele lance do segredo, da esteira mental, mas se você pede muito para Deus, Deus vai te mandar. E adivinha? Ele mandou. Ele mandou e vem em dobro. Hoje eu tenho gêmeos, Theo e Gael, muitos de vocês sabem disso. E aí a vida virou uma bagunça, Theo e Gael por aí. Nesse inteirinho, eu ainda, só como consultor, falei, cara, tá na hora de empreender. Foi na hora que eu comecei a comprar algumas empresas das quais eu era consultor. Então, hoje, eu comprei algumas escolas no ramo de idiomas, no ensino de idiomas. Tenho 6 ao todo, junto com sócios. Comprei também 2 brigaderias com sócios. E agora temos a Essencial Gestão, que é a única empresa que eu tenho sozinho, tá? Todas as outras sócios. Tenho terceirização financeira, tenho a parte digital, e aí as coisas começaram a funcionar. Esse é o Barreto em construção. Eu falo que eu tenho muito orgulho da minha vida. Eu gosto muito de quem eu me tornei, mas eu vejo que tem um caminho aí muito grande a ser percorrido.
E eu também sei que eu deixei muita coisa para trás. Eu poderia ter sido melhor em um monte de coisa. Mas é legal você conhecer a narrativa da pessoa, é legal você entender até que ponto você chegou e perceber todas as falhas que você cometeu ao longo do caminho para poder, além de melhorar daqui para frente, poder mentorar as outras pessoas. Então, depois de ficar falando aí durante 40 minutos, o que eu gostaria de trazer era, cara, aprenda com as lições da vida, entenda que a vida ela tá aí para te mostrar o que pode ser feito de uma forma mais interessante. Sempre você pode começar a fazer uma coisa nova. Você vai tomar uns capotes da vida, isso é claro, mas se você for viciado por resultados, se você for... o nome não é nem viciado, tá? O nome é virtuoso. Se você for virtuoso pensando em melhores resultados e melhoria contínua, você só tem a crescer com a tua vida, não só financeiramente, mas também não só profissionalmente, mas também na família, na saúde, na beleza da vida. Beleza da vida é essa que eu falo que a vida não é uma dança, né? A vida é uma guerra, a vida é luta, porém, se você lutar e guerrear bem, vai ter um momento que você vai poder comemorar dançando. Eu acho que é isso, essa é a minha vida, esse é meu estilo, keep walking, sei lá, mas... eu não sei, eu tô até meio perdido, porque quando vai contando a tua história, você emociona várias vezes, né? E aí você fica meio emocionado, meio sentimental depois que você conta tudo isso que acontece. Vários altos e baixos. E é isso, pessoal, é isso, não tem mais o que falar, vou parar por aqui, porque eu tô meio atrapalhado das ideias, vai que eu começo a chorar aqui e fica mal papelão. É isso, galera, o Barreto de hoje é esse cara que você conhece. Esses dias aí eu vi o Guilherme Batilani falando uma coisa muito importante, que quando perguntarem quem você é, fale a coisa mais importante para você. Quando perguntam pro Guilherme Batilani quem ele é, ele fala, eu sou filho, e aí fala o nome da mãe dele, que eu esqueci agora, não vou ser leviano de falar. Então quem é o Barreto? Pai do Theo e do Gael. Esse é o primeiro ponto. Pai do Theo e Gael é picanha, cachorrinho, né? Casado com a Bia. Esse é o segundo ponto. Aí depois eu posso trazer todas as outras coisas. Um ótimo consultor, hoje empresário aí com mais de 10 empresas no seu portfólio e detentor da metodologia de gestão pragmática. Metodologia essa que ajuda empresas familiares a ter total controle de seus resultados, maximizar sua lucratividade e fazer você, empresário, ter melhor qualidade de vida. É isso que a gente procura, tá bom? Amanhã tem live de novo. Amanhã eu não sei o que eu vou falar ainda, deixa eu pegar aqui com o Renan. 5 estratégias para solucionar a falta de dinheiro no caixa da sua empresa, tá bom? Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado pelo dia, pela manhã e até amanhã novamente. Valeu, valeu, valeu.